Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a metformina, um medicamento muito utilizado por quem tem diabetes, pré-diabetes, ovário policístico, para quem quer emagrecer. Muitas pessoas ficam na dúvida com tanta informação aí na internet e me falam: Patrícia, fala sobre o que é mito e verdade com relação ao fígado, aos rins, com relação à saúde de uma maneira mais ampla, emagrecimento. Hoje eu vou te explicar tudo isso. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já ouviu falar na metformina, se você toma metformina. Ela também pode ser conhecida como Glifage e muitas pessoas têm indicação do médico para tomar justamente para o diabetes, mas a gente sabe que existem várias outras condições de saúde em que o médico prescreve a metformina. Me conta se você já usou ou não usou, qual foi o seu resultado com a metformina, se teve algum efeito colateral. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim aqui no canal. Mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que toma metformina, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem. O que a metformina faz no corpo, né? Muitas pessoas tomam remédio e nem sabem direito como é que ele age no nosso organismo. Ele age a metformina age principalmente em 3 lugares. Primeiro, no fígado. No diabetes tipo 2, uma grande parte do problema é o fígado que fabrica glicose demais, mesmo quando a gente não come. Então, esse excesso de produção hepática de glicose é regulado pela metformina. Ela reduz essa produção, como se ela dissesse para o fígado menos, porque você já não precisa tanto aqui. Então, isso melhora principalmente a glicemia de jejum, aquele efeito da madrugada, né, da glicose mais alta ao acordar, que acontece muitas vezes em quem tem a resistência à insulina. Ela também age, em segundo lugar, no nosso músculo. Ela pode melhorar discretamente a sensibilidade à insulina nesses tecidos periféricos, ajudando a célula a responder melhor ao sinal da insulina. E também age lá no intestino. Esse é um ponto que muita gente não sabe. Parte do efeito dela acontece lá no trato gastrointestinal. Ela pode reduzir a absorção da glicose em alguma proporção, né? Não é toda. Pode influenciar os hormônios intestinais, inclusive o GLP-1, que é tão falado aí das canetas emagrecedoras, né? E pode mudar o ambiente da microbiota, o que pode afetar o metabolismo e a glicemia em algumas pessoas. Então, assim, ela tem efeitos muito amplos no nosso organismo que podem, de forma, né, combinada, atuar diretamente nessa questão do controle do açúcar do sangue. O primeiro mito é que as pessoas falam assim: a metformina vai me dar hipoglicemia, tem que ter cuidado, porque a metformina pode baixar muito o açúcar do meu sangue, eu posso desmaiar na rua por causa da metformina. Vamos falar sobre isso. O risco da metformina causar hipoglicemia, na grande maioria das pessoas, é bem baixo, porque ela não age estimulando a produção da insulina. Então, a pessoa, quando tem a hipoglicemia usando a metformina, normalmente é porque teve um jejum prolongado, ingestão calórica muito baixa, consumiu muita bebida alcoólica, tem algum tipo de insuficiência renal avançada, problema nos rins mais avançado, e pode ter feito alguma combinação com outros remédios hiperglicemiantes, como, por exemplo, a insulina, né? Tem diabético que até mesmo diabetes tipo 2 está tomando insulina porque está com mau controle da glicose. Aí, nesse caso, pode ter hipoglicemia. Ou outras medicações para controlar o açúcar do sangue, junto com a metformina. Se você tiver qualquer sintoma de hipoglicemia, é muito importante que você fale com o seu médico, porque não é para ela causar hipoglicemia. Quais são os sintomas mais clássicos? Tremor no corpo, suor frio, sensação de taquicardia, como se você fosse desmaiar. Tenho vídeos aqui no canal falando dos sintomas da hipoglicemia, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas para a grande maioria das pessoas isso é um mito, isso não acontece desde que, né, você não esteja passando por essas situações que eu falei. Segunda questão é: Patrícia, a metformina vai me dar diarreia? Porque tem gente que fala: olha, eu comecei a tomar metformina, fiquei com muitos gases, comi alguma coisa, tinha que ir correndo pro banheiro, aquela diarreia explosiva mesmo, eu não conseguia segurar. Isso pode acontecer mesmo com algumas pessoas. Os efeitos mais comuns da metformina estão relacionados ao trato digestivo. Podem dar náuseas, desconforto abdominal, muita quantidade de gases, diarreia e essa urgência para evacuar, que a pessoa não consegue às vezes segurar, não consegue chegar no banheiro, fica realmente preocupada até tomar e sair de casa para passar mal. Então, o que normalmente os médicos fazem? Ou eles optam pela metformina XR, de liberação prolongada, que aí, né, por essa liberação ser gradual ao longo do dia, não dá tantos efeitos colaterais. Ou, se você estiver utilizando a metformina mais básica mesmo, ele começa titulando essa dose, ou seja, meio comprimido, fica alguns dias tomando meio comprimido, aí aumenta, vê como o corpo fica.
E sempre para tomar logo após a refeição, porque quando o estômago está vazio, bate direto ali, pode dar esse revertério no intestino. Se a pessoa tiver muita queixa, pode ser o caso de mudar a dose, de suspender, de mudar até mesmo a medicação. Então, se você estiver tendo muitos problemas intestinais com a metformina, fala com seu médico. E com relação aos rins, algumas pessoas têm medo, né? Se a metformina vai atrapalhar os rins ou não. E aí a gente tem que separar duas coisas. O que a metformina pode causar nos rins e as pessoas que já têm um problema renal e têm diabetes, né? Porque isso, infelizmente, acaba sendo muito comum. Com relação à metformina, como ela acaba sendo eliminada, excretada pelos rins, se você tem algum tipo de problema na função renal, pode dar algum tipo de problema na eliminação dela. Então, se você tem problemas de função renal importante, se você tem, enfim, né, algum tipo de lesão renal, é muito importante que você fale isso com o médico antes de começar a tomar metformina. Não é que ela vai fazer mal para os seus rins, mas se o rim já está ruim, exige uma mudança de dose, um certo cuidado e talvez a escolha de um outro remédio que não vá prejudicar o seu rim. Mas ela, por si só, não faz mal para os rins. Outra questão da metformina é com relação à vitamina B12. Porque muitas pessoas já sabem, né, sobre essa questão da importância da vitamina B12, principalmente para quem é diabético, com relação ao sistema nervoso, com relação a essas questões relacionadas à dormência, com relação à neuropatia periférica diabética, né, aquelas extremidades que você não consegue sentir muito bem, muito frias e tudo mais. E a vitamina B12 tem uma relação boa, muito potente com relação a isso. Agora, a metformina pode diminuir a absorção da B12 no intestino. Isso realmente é uma verdade. Então, isso, com o passar do tempo, de uma forma crônica, se você toma metformina há anos direto, pode levar a uma anemia, cansaço, formigamento, pode levar a piora do equilíbrio, sintomas neurológicos. Então, é muito importante você dosar a B12 regularmente quando você faz uso crônico de metformina. E talvez seja necessário suplementar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre metformina. Quais são os principais erros que as pessoas têm na hora de suplementar? Porque isso acontece bastante e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Com relação à metformina e o fígado, muitas pessoas também têm dúvida. Será que ela pode forçar muito o fígado, sobrecarregar? E na verdade é o oposto, ela pode até proteger o fígado, porque como ela ajuda a diminuir essa questão do excesso de glicose circulante, como ela pode ajudar a melhorar essa sensibilidade à insulina, ela pode ajudar nessa questão justamente da gordura do fígado, né? Que a gente sabe que as pessoas que são diabéticas têm o maior risco de gordura do fígado, de esteatose hepática, por conta dessa síndrome metabólica, né? Então, normalmente as pessoas que têm diabetes tipo 2, pré-diabetes ou resistência à insulina têm aquela gordura abdominal mais proeminente. Então, como a metformina pode ajudar na sensibilidade à glicose, todos aqueles mecanismos que eu falei pra você, indiretamente ela pode ajudar a ser protetora do fígado, sim. Agora, se você já tem algum problema no fígado, obviamente, né, você não vai sair tomando nenhum remédio por conta própria, é importante que você fale com seu médico antes. Ainda mais interessante para falar é que a metformina pode ajudar de forma complementar nessa questão da gordura do fígado, mas lembra, né, que uma alimentação equilibrada, exercício físico, não tomar bebida alcoólica também ajudam muito na gordura do fígado. Eu tenho aqui uma playlist falando mais de tudo sobre o fígado para te ajudar também. Algumas pessoas querem saber se é verdade que a metformina ajuda a controlar o colesterol. Ela não é um remédio para colesterol, né, clássico, mas como você consegue melhorar a resistência à insulina, pode haver melhora discreta nos triglicerídeos, porque os triglicerídeos são muito relacionados, realmente, à glicose aumentada. Em alguns casos, melhora o perfil lipídico HDL e o perfil metabólico geral. Então, algumas pessoas têm uma melhora nessa questão do perfil lipídico do colesterol, das frações no sangue. Além disso, como a metformina pode discretamente reduzir o apetite em algumas pessoas, e as pessoas podem fazer escolhas alimentares melhores, pode ajudar também de uma forma indireta no colesterol. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o comprimido da metformina, principalmente o XR, que pode ser evacuado inteiro. E algumas pessoas já me falaram sobre isso. Ai, Patrícia, quando eu fui no banheiro, eu vi que saiu o comprimido todo. Isso quer dizer que ela não foi absorvida? Na verdade, não. Nesses casos, em alguns momentos, principalmente no começo da administração do medicamento, nos primeiros dias, pode ser que o comprimido saia intacto, mas a capa exterior dele não quer dizer que o composto bioativo não foi absorvido pelo corpo. Agora, se isso vem acontecendo de forma regular e se isso sempre acontece com você, é importante falar com o médico também. Tem muita gente que fala também que toma metformina para emagrecer ou que tomou metformina e acabou emagrecendo 10, 15, 20 quilos. A metformina não é um acelerador de metabolismo, não é um remédio emagrecedor clássico,
Mas, de fato, muitas pessoas que já têm resistência à insulina podem emagrecer, porque conserta nessa questão da glicemia, da hiperinsulinemia no corpo, que são coisas que favorecem o ganho de peso. E também, como ela reduz o apetite discretamente, mais uma vez, pela diminuição da ingestão calórica, você pode, de uma forma cumulativa, com o passar do tempo, emagrecer. Lembrando que esse uso de metformina para emagrecer é off-label, não está na bula do remédio, mas alguns endocrinologistas usam para isso, podendo ter bons resultados. Com relação à dose, horário, fracionamento, titulação de dose, vai ter sempre que ser com o seu médico que te atende aí na sua cidade. Toda prescrição de medicação tem que levar em consideração a sua saúde pessoal. O médico tem que te avaliar, tem que ver os exames de sangue, os exames clínicos. Então, se você, enfim, acha que precisa de uma ajuda com relação a isso, tem que ir no médico e ele que vai determinar isso. Nunca toma remédio por conta própria, nunca toma o que seu marido tomou, sua irmã tomou, seu primo tomou. Isso pode ser muito perigoso para a sua saúde. Me conta se você já utilizou a metformina, quanto você utilizou, quais foram os seus resultados, eu vou adorar pelo seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!